Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, verso 105. Aqui, no canal Palavras de Vida Eterna, seguimos juntos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 7 horas da manhã, um novo vídeo com a Bíblia, falada na versão Nova Almeida, atualizada. Plano de leitura. De segunda a sexta, 3 capítulos por dia. Sábados e domingos, com média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Agora vamos para a leitura do dia. Semana 4. Dia 7, sábado. Êxodo, capítulo 39. As vestes sacerdotais. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A estola sacerdotal. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido, fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a 4ª ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes, trançadas de ouro, nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes, trançadas nos 2 engastes, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. As outras vestes sacerdotais
Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura. Era arrematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz, fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino, retorcido e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram à maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. A obra do tabernáculo é concluída. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases. A cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação, também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Deus manda Moisés armar o tabernáculo. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois, arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar. E o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas,
Unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem. Vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. O tabernáculo é armado. E Moisés fez tudo, segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo. Pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também, na tenda do encontro, o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encheu de água, para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Levítico. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia e contém 27 capítulos e 859 versículos. Sobre o que vamos estudar no livro de Levítico? Levítico é um livro que detalha as leis, regulamentos e princípios dados por Deus a Moisés para que Israel vivesse em santidade. Ele ensina sobre o sacerdócio, os sacrifícios, as festas sagradas e como o povo deveria se aproximar de Deus. O livro destaca a santidade de Deus e o chamado para que seu povo também seja santo. Principais temas do livro de Levítico: os sacrifícios e ofertas. Instruções sobre holocaustos, ofertas de manjares, de paz, pelo pecado e pela culpa. O sacerdócio. A consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. Leis sobre pureza e impureza. Regulamentos sobre alimentos, doenças e purificação. O dia da expiação. A cerimônia do perdão dos pecados de toda a nação. Leis sobre santidade.
Instruções para que Israel vivesse separado das práticas das nações pagãs, festas e celebrações, a Páscoa, Pentecostes, Dia da Expiação, tabernáculos e outras festas instituídas por Deus, o amor ao próximo. O famoso mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Levítico nos ensina que a santidade não é opcional, mas um chamado para aqueles que pertencem a Deus. Ele quer um povo separado, obediente e que o adore de forma pura. Essa leitura será uma jornada de aprendizado sobre a obediência e a presença de Deus. Vamos juntos? Levítico capítulo 1, os holocaustos. O Senhor chamou Moisés e, da tenda do encontro, lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará um macho sem defeito, e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois, ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar. Destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor.